Parque Rio Negro. Histórico e contexto social. O Parque Rio Negro faz parte do Programa Ambiental e Social dos Igarapés de Manaus, Prosamin 3. Manaus, capital do estado do Amazonas, enfrenta um conjunto de problemas típicos de processos de crescimento urbano rápido e desordenado. Nas últimas 4 décadas, a sua população quintuplicou, passando de 300 mil para 1,7 milhões de habitantes, num ritmo muito mais intenso que o crescimento das demais cidades brasileiras nesse mesmo período. Atualmente, a capital concentra mais da metade da população do estado e gera cerca de 90% do seu PIB. Como ocorre nas demais cidades brasileiras, o rápido crescimento populacional de Manaus não foi acompanhado de investimentos em infraestrutura, tampouco por controle sobre o uso e ocupação dos solos urbanos. A falta de moradias acessíveis à população de renda baixa promoveu a instalação de assentamentos informais em áreas ambientalmente sensíveis, principalmente nas margens dos igarapés que atravessam a cidade e abaixo da cota 30 metros do Rio Negro. Em alguns trechos dos igarapés de Manaus, o leito foi totalmente tomado por residências tipo palafita, cujo acesso se dá exclusivamente por meio de precárias passarelas. A ocupação dessas áreas de alta sensibilidade ambiental, inaptas para esse modelo de desenvolvimento urbano, representa um grande problema ambiental, urbanístico e social para a cidade e gera impactos negativos para a área central, como inundações, odores desagradáveis, mosquitos, roedores, resíduos e etc., que levam à deteriorização e ao abandono das áreas limítrofes com a consequente perda de ativos públicos e valor imobiliário. Como podemos observar nessa imagem ao lado, observamos a tipologia da residência tipo palafita. Prosamin. Para enfrentar e resolver os graves problemas vividos na capital, os governos do estado e do município vêm implementando diversas ações para reduzir esses passivos ambientais e promover a melhora na qualidade de vida da população, inclusive com a busca de financiamentos externos, cujo órgão financiador é o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou mesmo com recursos internos por meio da Caixa Econômica Federal, além de recursos próprios. Em 2003, o governo do estado iniciou o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin, que apresenta uma estratégia de longo prazo, envolvendo investimentos e ações em parceria com o município, caracterizados por intervenções nas várias bacias e subbacias dos igarapés da cidade, conforme prioridades ambientais, sociais, urbanísticas e de emergência, visando a recuperação ambiental dos igarapés, a urbanização das áreas no entorno e a melhoria das condições de vida da população ribeirinha submetida a risco socioambiental. Igarapé São Raimundo. A área de intervenção do Prosamin 3, localizada no Igarapé de São Raimundo, contribuinte da bacia do São Raimundo entre a Avenida Caco Caminha e a Foz do Rio Negro, como na figura que vemos aqui ao lado, atualmente é ocupada de forma irregular e inadequada por palafitas e construções de alvenaria periodicamente afetadas pelas cheias e vazantes do Rio Negro e pelos alagamentos resultantes do barramento dos volumes escoados pelos 7 tributários do receptor final, agravados, quando não gerados, pelo acúmulo de dejetos lançados nos igarapés pelos moradores e transeuntes locais. Nessa afirmação, que foi retirada do memorial descritivo, quando foi iniciado as obras do Igarapé de São Raimundo, podemos observar a gravidade do problema social, ambiental e urbanístico, que era o impacto das moradias palafitas e da poluição ambiental que gerava. Nessa imagem de 1990, podemos observar a orla do São Raimundo antes da intervenção da moradia com as palafitas. Podemos observar então que ainda não havia o nível de degradação como na imagem anterior. Nessa imagem vemos a orla do São Raimundo após a degradação, que é quando as famílias se assentam às margens do rio e assim começam a despejar tanto os dejetos domésticos como também os dejetos sólidos de forma desordenada, gerando assim poluição ambiental e inúmeros outros problemas que vão estar entrelaçados com os sociais e os econômicos também.
Componente do Prosamin. Subcomponente: parques e vias urbanas. Contempla a construção de parques urbanos nas áreas recuperadas dos igarapés que integram as bacias hidrográficas de Manaus e a construção de trechos de vias urbanas para melhorar a circulação na área de abrangência do programa, além da recuperação dos ecossistemas. Estas intervenções evitam a reocupação das margens dos igarapés e facilitam a manutenção das estruturas hidráulicas. Da mesma forma que no componente anterior, este também deverá contemplar medidas de acessibilidade a deficientes. Logo aqui, podemos perceber, então, que o Parque Rio Negro, ele foi consequência, na verdade, do projeto do Prosamin 3, que integrava construir, assim, essas praças para que as pessoas não voltassem a ocupar as margens dos igarapés. Parque Rio Negro. Inaugurado em 30 de abril de 2015, como já mencionado anteriormente, faz parte do processo Prosamin 3. Conta com 36.590 metros quadrados. O Parque Rio Negro está inserido em uma área de recuperação ambiental, urbanística e habitacional do governo do Amazonas. É resultado das ações do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. O local possui pista para caminhada e corrida, com 1.750 de extensão, playground para crianças brincarem, 2 áreas com equipamentos para ginástica ao ar livre, 88 bancos de jardim e bicicletário com 50 vagas. No Parque Rio Negro são realizadas atividades culturais com apresentações musicais, teatrais, de dança, shows com palhaços malabaristas e ventrílocos. Atividades esportivas também ocorrem no local, como caminhadas, corridas, aulas de zumba, treinos funcionais e de musculação. Nessa imagem, podemos perceber que o Parque Rio Negro ocupa a orla do São Raimundo, oferecendo uma bela vista para o Rio Negro. Equipamentos urbanos comunitários. O parque é dotado de 36.590 mil metros de área quadrada, de área urbanizada, com pistas de caminhada, 6 quiosques, 4 praças, uma academia ao ar livre com 16 equipamentos de ginástica para uso gratuito, playground com uso emborrachado, banheiros masculino e feminino, vagas de estacionamento, iluminação ornamental, pistas para caminhada e jardins. Tem 4 mirantes que se debruçam sobre as águas do Rio Negro, oferecendo uma pequena panorâmica da orla da cidade e uma bela vista da Ponte Rio Negro que liga Manaus ao município de Iranduba. Nessa imagem podemos observar as pistas para caminhada. Playground. Academia de ginástica ao ar livre. Possui 4 mirantes para o Rio Negro. Quiosques. O prédio da fábrica Miranda Correia se destaca na paisagem. Curiosidades. O prédio que chama a atenção na paisagem, como podemos ver nessa imagem e nesta anterior, é o da fábrica Miranda Correia. Fundada em 1912, uma imponente e bela construção que lembra um castelo da Renânia, região do oeste da Alemanha. Nessa torre foi instalado o primeiro elevador do Amazonas. A família Miranda Correia chegou a produzir a cerveja amazonense chamada XPTO, mas depois vendeu a empresa, que desde 2010 pertence à cervejaria Heineken, uma das maiores cervejarias do mundo e que possui mais de 10 marcas de cerveja, a Bavária e a Kaiser, que são produzidas na fábrica Miranda Correia. Nessa imagem podemos observar 2 tipologias de praça disponíveis no Parque Rio Negro. Toda a praça é um mirante para o Rio Negro. Nessa imagem podemos observar a Ponte Rio Negro, que integra o município de Iranduba, a capital da metrópole Manaus. Barcos regionais estão atracados ao lado do parque. Nessa imagem, podemos observar a Ponte Senador Fábio Lucena, que liga os bairros de São Raimundo e Aparecida,
e integram assim um caminho e viabilizam a ida para a Praça Parque Rio Negro. Programa Cultural. O Complexo de Lazer e Cultura integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin 3, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para a requalificação ambiental e urbanística da cidade. É um espaço público de acesso gratuito que oferece uma programação cultural diversificada nos fins de semana, com shows musicais e teatro. Aqui nessa imagem podemos observar o funcionamento, o endereço e o número de espectadores de eventos no local. Implantação do projeto. Nessa figura de 2017, podemos observar a implantação urbanística do Parque Rio Negro. Nessa imagem do Google Earth 2018, podemos observar o bairro do São Raimundo e que a praça cumpriu a sua função de não permitir mais que as famílias se assentassem assim na orla do Rio Negro. Na figura 2, localização da área de estudo, podemos observar o Parque Mirante Rio Negro, em amarelo, e em vermelho, a cidade de Manaus. Nesta imagem, temos uma vista panorâmica do parque. Problemáticas e abandono. Frequentemente relatado, como podemos ver nessa imagem do ano de 2017, os moradores reclamam que o parque está abandonado pelo poder público. Faltam serviços de jardinagem e manutenção. São as maiores das reclamações dos moradores do entorno. Palácio Rio Negro, sede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está inserida dentro do Parque Rio Negro, onde antes era a sede do Poder Público Municipal. Hoje abriga a sede da Secretaria de Cultura, a SEC. Segundo informações da Secretaria de Cultura, o parque recebe a cada 4 meses serviço de limpeza de bueiros, que são limpos, onde são limpos aproximadamente 33 bueiros domésticos que desaguam no esgoto do parque. A SEC diz que o mau cheiro e o acúmulo de lixo é reflexo do problema estrutural da obra, que foi executado pela construtora Andrade Gutierrez durante as obras do Prosamin, que não desvinculou o esgoto doméstico das casas do entorno. Portanto, com isso, todo tipo de lixo doméstico acaba sendo destinado para o bueiro do parque, o que causa o constante entupimento e um mau odor. Pesquisa de opinião pública. Nessa imagem podemos perceber uma pesquisa de opinião pública, onde mostra aspectos positivos e negativos segundo os frequentadores do parque. Nos aspectos positivos, tranquilidade, utilização do parque para diversos fins, proximidade da residência, contato com a natureza e segurança, podemos observar que os índices contato com a natureza e utilização do parque para diversos fins estão com a maior porcentagem. Podemos observar também, aqui, o foco de um problema, a segurança pública, que está no índice de 5%, ou seja, as pessoas não se sentem seguras para realizar atividades na praça. Nos aspectos negativos, insegurança em alguns horários, falta de diversidade de algumas atividades físicas e culturais, manutenção do local, falta de opção de alimentação, falta de arborização, falta de vaga de estacionamento e falta de limpeza no Rio Negro, podemos observar que o maior índice de aspecto negativo é a falta de diversidade de atividades físicas e culturais. Segundo os moradores, o parque é um lugar muito grande, mas que não oferece atividades diversificadas. E como apresenta um índice de insegurança para caminhadas, as pessoas sentem medo de transitar, então elas deixam de frequentar por esses motivos. O segundo índice negativo é a manutenção do local e a falta de opção de alimentação. Faltam quiosques e falta também a frequente manutenção.
Aqui também observamos um problema comum nas praças e nos equipamentos comunitários, que é a falta de manutenção, que acaba gerando a longo prazo não só o descuido da própria população para com o ambiente, mas também com o poder público. E é isso.